Ei, gente, vamos meditar hoje no capítulo 4 do livro de Tiago. A gente tem feito algumas reflexões, né? Então a gente vai meditar. Tiago, ele tem mexido muito, assim, na verdade sempre mexeu muito comigo esse livro, né? Porque a gente precisa deixar o Espírito Santo agir nas nossas vidas e nos converter, né? Dos nossos maus caminhos, né? Até porque isso é uma das coisas, né? Uma das obras deles, né? Do Espírito Santo, né? Nos converter, né? Convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então a gente precisa deixar ele trabalhar e mudar o nosso coração para que a gente possa alcançar o reino. E sabe, muitas pessoas pensam no céu como algo tedioso. Poxa, o que eu vou fazer no céu? Tocar harpa? Não lembro quais são as outras opções que a mídia nos apresentam, mas o céu é muito além disso, é para além disso. Cara, pensa que tu vai poder ver a divindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Seres divinos que estiveram presentes em toda a história da Terra e se fazem presente, né? Os três. Mas é interessante que em cada tempo da história, cada um teve o seu papel crucial e agora a gente vive na era do Espírito Santo, né? Porque foi ele o consolador que Cristo nos deixou quando subiu ao céu. E é ele quem, como eu disse, né, nos convence do pecado, da justiça e do juízo para que a gente possa alcançar o reino. E ele imbuiu o Tiago a escrever algumas coisas muito pertinentes para que a gente pudesse ter o nosso caráter transformado, né? Se nós assim o quisermos. Ele vem falando sobre contendas, né? Como isso originou? Por que isso originou? Isso se originou porque a gente milita os desejos da carne. A gente alimenta esses desejos, né? E ele fala que a gente não deve alimentar esses desejos. Ele fala que a gente não recebe muitas coisas porque a gente pede mal. Ele fala, pedis mal, não recebeis o que pedes porque pedis mal. Mas tem um outro ponto que ele fala, que ele diz assim, ó, portanto, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, quando a gente se coloca nas mãos do Senhor, se submete, o diabo, ele foge da nossa presença, porque quem está ao nosso lado, quem está perto de nós nos protegendo, é muito maior do que ele. Ele não tem condição de estar perto. Ele continua ressaltando que a gente precisa parar de falar mal uns dos outros, parar de falar mal dos nossos irmãos. A gente precisa parar de pecar, contra o nosso irmão nesse aspecto, né? A gente precisa parar de difamar o nosso irmão, a gente precisa controlar a nossa língua, a gente precisa ter esse domínio próprio. Eu não sei, tipo, qual é a sua situação, mas eu sei que eu posso dizer por mim, isso é uma coisa que eu tenho lutado, porque eu quero alcançar o reino. Eu tenho algumas pessoas que eu desejo ver. Primeiro eu quero ver meu Salvador, mas depois eu quero ver os meus queridos. Perdi algumas pessoas muito importantes no decorrer da minha vida e eu desejo vê-los. Sinto saudade do meu pai celeste, sinto saudade dos meus avós. Então eu tenho pedido a Deus para transformar a minha vida, para que eu possa encontrar todos eles, mas primeiro o meu Salvador. Então a gente precisa parar de ser juiz ou de ser outras coisas, né? E começar a observar a lei de Deus. Observar não, na verdade a gente precisa começar a praticar as leis que o Senhor nos deixou, as instruções que Ele nos deixou para que a gente possa alcançar o reino que Ele preparou para nós desde antes da fundação do mundo. E sabe, é pensar no céu, é pensar, além de ver essas pessoas tão importantes, nunca mais eu vou precisar chorar pela dor e pelo sofrimento que a gente tem aqui neste mundo. Nunca mais eu vou precisar pecar. Eu vou precisar não, né? Na verdade, nunca mais eu vou pecar.
tudo isso vai ter ficado para trás. Novas coisas, novos céus e nova terra o Senhor fará por nós. E isso é top demais de se pensar. Sabe, é muita coisa pra gente perder. Isso aqui que a gente tem hoje não vale nada. Então eu desejo que a gente aceite ao convite de Deus, atenda ao apelo do Espírito Santo e todos os dias morra para si mesmo, para que a gente possa ser convencido do pecado, da justiça e do juízo e possa um dia estar no céu com o Senhor Jesus, com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo e todos aqueles que foram redimidos e aceitaram ser redimidos pelo sangue do Cordeiro. Fiquem com Deus e até a próxima.